O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. Jesus disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: Não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, diante do Evangelho de hoje, nós precisamos pedir a Deus a graça da humildade. Precisamos ser humildes. É interessante aqui que São Lucas, ele não diz quem puxou essa discussão de saber quem deles seria o maior. A discussão não surgiu assim, já no grupo dos apóstolos, todo mundo falou ao mesmo tempo. Alguém fez a pergunta e ali começou a discussão. Jesus tinha acabado de expulsar ali um demônio, porque os próprios discípulos não conseguiram expulsar. O povo se alegrou com a expulsão do demônio e agora algum deles veio com essa discussão e começou essa coisa ali. Quem é o maior? Qual deles seria o maior? Aí Jesus sabia o que estavam pensando, pegou uma criança, colocou ali no meio e mostrou para eles que eles precisariam ser como a criança. A criança não disputa, a criança não tem vanglória, a criança não quer ser maior do que o outro, do que a outra criança. Então é preciso que eles tivessem um coração de criança. Aí os santos padres vão dizer que diante desta situação, João, ele passou a refletir, aí ele entra falando: olha, Senhor, nós acabamos de proibir uma pessoa aí que estava expulsando o demônio. Ele não faz parte do nosso grupo, não. Aí Jesus fala: não o proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Percebem? Ou melhor, perceba que há também uma questão aqui de soberba. Primeiro a pergunta: quem é o maior? Quem seria o maior? Depois, olha, não faz parte do nosso grupo, está expulsando demônios. Não faz parte do nosso grupo. E está ali expulsando demônios. Dá para entender? Não faz parte do nosso grupo.
E se não faz parte do nosso grupo, então como é que pode estar expulsando o demônio? Teria que fazer parte do nosso grupo. Vocês já perceberam isso no dia a dia? Quando nós entramos nessas situações aí de comparações. Eu tenho 30 anos de comunidade, eu tenho 20 anos. Quem é você? Você está chegando agora. Quem é você para fazer isso ou para fazer aquilo? Você não faz parte do nosso grupo, você está começando ainda. Estão vendo a soberba, a vanglória? É isso que o diabo quer incutir dentro do coração dos seguidores de Jesus Cristo. Lembremos de Nossa Senhora, eis aqui a serva do Senhor. Ou melhor, eis aqui a escrava do Senhor. Existe algum momento ali, pelo que nós vemos nos evangelhos e o pouco que se vê em relação a Nossa Senhora, ela que carregou Jesus no seu ventre, ela que amamentou Jesus. Você viu em algum momento Nossa Senhora se comparando e se achando melhor do que os outros? É interessante que São Cirilo ele vai dizer o seguinte a respeito deste evangelho. Ele diz que a graça de Deus ela age no outro independente de cargos, independente de inteligência de um e de outro. A graça de Deus ela age porque quem faz é Deus. Então, Cirilo estava, na reflexão desse evangelho, ele estava dizendo que Jesus falava assim para João: olha, João, quem fez e quem expulsa o demônio sou eu, não é ele, sou eu. Quem age no exercício dos carismas sou eu. Eu posso dar como eu posso tirar. Isso aqui independe. Para você entender melhor, assim como na igreja tem um cura-dar-se, um sacerdote considerado muito ignorante, bobo, que não sabia nada, e que Deus agindo através dele acontecia tantas conversões. Na igreja também tem um de porte muito maior, como um Santo Tomás de Aquino, um Santo Agostinho. Deus age, Deus faz. Nós não podemos menosprezar a outra pessoa simplesmente pela aparência, pelo grau de intelectualidade dela, ou por fazer parte do nosso grupo ou não. Não podemos menosprezar. Nós devemos sim nos alegrar e ver como Deus é tão grande que Ele pode agir até nos pequenos. Você está entendendo? Imagine aquela senhorinha lá, ou aquele senhor que tem uma sabedoria tão grande, ao ponto de saber discernir o bem e o mal, o certo e o errado, com uma tranquilidade muito grande. Mas não é pelo esforço dele, é pela ação de Deus. Deus age, como Deus também pode agir e usar a sabedoria dele através de uma pessoa que tem um grau de intelectualidade muito grande. Na verdade, João estava numa fase de orgulho. Não faz parte do nosso grupo.
Então, olha, você não é apóstolo, viu? Então você não pode fazer isso. Pode parar. O poder foi dado somente a nós. Está vendo a soberba, o orgulho? E Jesus agora vai e diz assim: não, deixa ele fazer, não os proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Nada disso, João. Não vamos por aí, não. Essa é a reflexão que São Cirilo faz. Não é o tempo, não é o, o grau de estudo que vai dizer se a pessoa é santa ou não. Vamos ser humildes. Vamos ser humildes. Quantas pessoas na simplicidade têm feito um bem tão grande na igreja e às vezes aqueles que se acham os tais vão lá e proíbem e manda parar. E Deus estava agindo com todo o poder, com toda a força através daquela pessoa. E pessoas humildes, pessoas simples. O Santo Tomás de Aquino, com toda aquela sabedoria, mas não se considerava grande, não. Ele sabia que tudo que Deus fazia através dele, tudo que ele fazia era Deus que fazia através dele. Não era por força dele, não era por poder dele. Então nos alegremos, irmãos, quando nós vermos Deus agindo num grande e num pequeno. Vamos ser humildes e vamos agradecer a Deus pelo bem que Ele faz. Claro, às vezes existem certos exageros, existem coisas que precisam ser bem polidas através dessa ou daquela pessoa. Aí, claro, deve se chamar, deve conversar e tudo mais. Mas proibir a ação de Deus no outro, não podemos, de maneira nenhuma. Não permitamos, ou melhor, não vamos permitir, irmãos, que a vanglória, a soberba, ela tome conta de nós. Que Deus nos dê realmente um coração humilde. Nós não temos que estar dentro da igreja servindo a Deus e nos preocupando quem é o melhor, quem é o maior, quem é o mais Cristo ou não. Vamos fazer a nossa parte. Cada um vai fazendo a sua parte. Cada um vai colocando os dons de Deus a serviço. Porque é de Deus, nós não temos propriedade em nada. Assim como Deus deu, Deus tirou. Deus pode tirar. Só façamos a nossa parte. Você entende? Será que você já chegou nesse grau do orgulho, da soberba? Vocês já viram que nós começamos tudo ali na humildade? Mas só que depois que as coisas vão ficando assim, mais clara, ou melhor, depois que nós vamos tendo o domínio das coisas, aí nós já começamos a nos comparar e já queremos ser o melhor. E aí há o desprezo por parte de quem está começando e esquecemos que um dia nós passamos pela mesma fase. Na verdade, aquele que muito sabe é o que menos se mostra. Quem sabe mais não mostra. O melhor, aquele que sabe mais e é humilde, ele sabe que tem sempre algo para aprender.
mas o orgulhoso não. É triste quando nós ouvimos pessoas dizendo assim: quem é você para estar fazendo essas coisas? Eu já tenho tantos anos aqui, como se quisesse colocar a pessoa aos pés dela para que a pessoa estivesse ao serviço dela. Mas ela se esquece que todo dom não é nosso, é de Deus, é Deus quem dá, é Deus que age. A vida cristã, meus irmãos, não é feita de observação, de ficar olhando se o outro é melhor do que eu, para depois eu ir lá e fazer muito mais do que ele, para mostrar que eu sou bom, que eu sou melhor. Às vezes é melhor nem ficar olhando o que os outros andam fazendo por amor a Deus, para que a inveja não venha tomar conta. Porque tem pessoas que não têm estrutura psicológica para estar vendo o bem que Deus está fazendo na vida do outro. Então é melhor não ficar vendo, não. É melhor seguir seu caminho e fazer. Quantas pessoas através aí dos Facebooks da vida e dos Instagrams da vida ficam ali com inveja, com ciúmes, porque acha que o outro está indo mais do que ele, então fica procurando fazer alguma coisa a mais para superar o outro, e aí vem aquela inveja, em vez de se alegrar com o bem que Deus está fazendo na vida do outro, não, se entristece, fica procurando defeitos. Então sabe o que é bom fazer? Não fica vendo, não. É melhor não ficar vendo, porque o diabo se utiliza disso para você pecar e cair justamente no orgulho. É melhor não ver. Você está compreendendo o que eu estou falando? Não vamos menosprezar a graça de Deus que age na vida do outro. Eu fiquei assim muito feliz quando eu vi São Cirilo fazendo essa reflexão dessa passagem e ele dizendo sobre esta graça. Deus age nos pequenos, como Deus pode agir nos grandes. Imagine Santa Catarina de Sena. Foi ignorante também, mas quantos bispos, sacerdotes e até o Papa pedia conselho a ela, que sabedoria, como Deus agia na simplicidade daquela mulher. Poderiam buscar nos grandões, mas percebia-se que naquela pessoa tão humilde e tão simples, Deus agia. Poderia se dizer, não faz parte do corpo do colégio episcopal, do colégio dos padres, do grupo dos padres. Como é que pode? Deus é Deus. Deus realiza, Deus age, Deus faz na vida de qualquer um. E João aprendeu, graças a Deus. João aprendeu a lição. E se João aprendeu a lição, aprendamos também, né? Vamos aprender também a lição. Diz que já ali, no final da vida, a única coisa de João, né, de São João, a única coisa que falava, que ele dizia era: irmãos, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Ele aprendeu. É o mesmo que mandou descer fogo do céu, é o mesmo. No orgulho, na prepotência, desce fogo do céu. Mas se tornou humilde,
Que Deus nos conceda a graça da humildade, de sermos como aquela criança que Jesus colocou ali no meio para os apóstolos verem. E não fiquemos preocupados e observando quem é que está em alta, quem é o maior. Não nos preocupemos com isso. A nossa preocupação é só uma: vamos ser santos? Essa é a vontade de Deus para nós. E a santidade, ela se faz na humildade. Sejamos humildes, como Nossa Senhora foi. Então, peçamos a Deus a graça da humildade, por meio daquela que foi humilde. Nossa Senhora, ensina-nos a ser humildes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.